Aoba, fala, véi, e aí, como você tá? Você tá bem? Eu tô bem, e você? Eu também tô bem, muito obrigado aí por perguntar. Seja muito bem-vindo ao Véi Podcast. Eu sei que hoje teria uma presença feminina aqui, sentado neste local que eu estou sentado aqui, a nossa querida Isis Tainá, que está resolvendo outros trem por aí, aqui por Brasília, está no meio da correria, e aí eu fui escalado hoje para estar apresentando aqui para você, então, o Véi Podcast deste dia de hoje, em que nós vamos receber aqui duas grandes convidadas. Mas eu vou deixar, eu vou fazer igual o rapaz lá da televisão, agora esqueci o nome dele lá. Para! Vou fazer desse jeito aqui, porque daqui a pouco eu vou falar para você quem são as nossas convidadas. Mas antes, claro, vou deixar o recadinho aqui para você da Alrede. Se você quer conexão de internet de extrema qualidade, você pode buscar pelo pessoal da Alrede Internet. Vou deixar aqui, eu vou pedir para o nosso querido Voz da Consciência, nosso querido Vitoriano Calado, que vai deixar logo aqui embaixo as informações acerca de como que você faz para contratar aí a Alrede Internet na sua casa, conexão de altíssima qualidade, tá certo? E olha, hoje eu vou falar um negócio, vou falar com vocês sobre música, evidentemente. A gente vai falar muito sobre música aqui, só que a gente vai falar com duas profissionais que são extremamente competentes naquilo que elas fazem. Elas são de estados, cidades, regiões completamente distintas, completamente diferentes, mas se conheceram, e é justamente sobre isso que a gente vai falar. Eu quero entender tudo sobre a história delas e tudo como que tudo aconteceu, tá certo? Elas se definem como cantadoras de histórias. É bem diferente, né? Contador de histórias é uma coisa e elas são cantadoras de histórias. Então, sejam muito bem-vindas aqui, a nossa querida Maia, a nossa querida Gabi, sejam bem-vindos aqui ao Véi Podcast. Obrigada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com você aí de casa. Que é isso, prazer Estamos é todo muito nosso. felizes de estar aqui, viu? Olha, hoje estamos ansiosos. Você vem muito para Brasília aqui o tempo todo, né? A gente está por aqui direto, né? Direto. Eu já morei em Brasília há um tempo, eu me formei aqui em Brasília, então eu conheço Brasília, eu tenho uma paixão muito grande por Brasília também. Mas eu apresentei Brasília para a Gabi, mas a nossa história mesmo foi muito antes de Brasília, cada uma num estado diferente e fazendo coisas que não estavam voltadas à música, voltando para a música, então foi bem tumultuado. É um rolê bem alternativo. Daqueles de Deus. É isso que chama atenção, porque uma nasceu em São Paulo, no estado de São Paulo. A Gabi. A Gabi, né? Nasceu em São Paulo. A cidade, para ser mais exato, é Espírito Santo do Pinhal. Isso. Ela fica em qual região lá em São Paulo? Região de Campinas. Campinas. Faz parte da região da Grande Campinas e é a cidade conhecida como Cidade do Café. Ah, bacana. É de lá que sai boa parte dos cafés, os viciadão em café aí, Cafés ó. premiados, saem muitos de lá. Ah, coisa boa. E aí, a nossa querida Mai já é de Mato Grosso, não é isso? Guiratinga. Caramba, e como que foi? Porque os estados, eles são bem distantes um do outro. Como que vocês se conheceram? Não, além dos estados serem distantes, nossa briga chama-se ar-condicionado. Porque eu sou do calor e ela é do frio. Então você já imaginou como é que funciona. Tá frio, não, tá quente, tá frio, não, tá quente. Mas a gente se conheceu na época da pandemia, ali no finalzinho, né, da pandemia. Naqueles encontros online que estavam tendo, um encontro para mulheres de composição, sobre composição. E nesse evento a gente se conheceu, começou a estreitar a relação e depois de mais de ano, né, amiga? Acho que no ano seguinte, já fora da pandemia, nós fomos para um outro evento para compositores em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha as nada a ver o rolê. Rapaz. Uma de São Paulo, outra de Mato Grosso e de repente vamos parar em Campo Grande. E aí nesse evento em Campo Grande nós cantamos. Por um acaso mesmo, o pessoal falou, nossa, nós temos duas cantoras aqui e ninguém vai cantar nada. E eu tava bem ruizinha, assim, com uma tosse alérgica que não sarava nunca. E eu falei assim, nossa, canta comigo, eu tô bem rouca. E nós cantamos juntas e nossos amigos falaram, vocês são uma dupla. Nossa, não somos uma dupla, não. Nós negamos muito. Fielmente. Né? Olha a gente negando, olha o eu nunca. Nós estávamos trabalhando juntas com composição, por isso que nós estávamos nesse evento. A Mai estava para lançar um projeto Carreira Solo. Gravado. Eu tinha ajudado ela a fazer toda a seleção de repertório. A gente tinha feito composições para o repertório dela. E aí a gente falou, não. Eu falei, não vou fazer dupla. E ela, não, eu já estou com um projeto já para ser gravado, não vou. Para ser lançado, Mas aí ficou a sementinha, né? E se a gente fosse uma dupla, como que seria? E nesse a gente começou a conversar e cá estamos nós. E tivemos que dar o braço a torcer pra galera.
Caramba, que coisa. Quer dizer que meio, como diria, meio que sem querer foi indo até que fundo, né? É, até que fundo. Até que fundo. Igual Total. aquele foi indo e iu. E eu. E eu... Foi muito isso. E aí a gente decidiu morar. Onde vai ser o ponto em comum para as duas? Nós falamos, bom, a terra do sertanejo. Vamos para Goiânia. Alô, Goiânia, eu tô chegando. Mas antes de Goiânia, a gente fez um teste em foi. Brasília. Aqui em Brasília. Nunca tinha Ah, vindo é? pra cá. Mas não me pergunte por que Brasília, porque até hoje eu não sei por que a gente decidiu. Não, então vamos ver, vamos morar em A Brasília, gente ficou 20 na casa da minha dias. cunhada. É, sim. Mas por que Brasília? Podia ter sido São Paulo, Rio de Janeiro, não sei. Eu não sei, porque estava escrito. É, era pra ser Brasília. Tava escrito nas estrelas. Tava escrito nas ué. E foi a primeira vez que eu vim pra Brasília, eu fiquei 20 dias aqui. Aí eu lembro que daqui, foi em setembro, um calor em setembro. Daqui Bem seco, eu né? saí Bem seco. direto pra Curitiba. Fiquei doente. Porque daí chegou lá aquele frio. E depois a gente falou, cara, legal. A gente já trabalhava juntos, no trabalho a gente sabia que dava certo na composição. A convivência nesses 20 dias foi o que a gente foi testar, porque uma coisa é você compor à distância, longe, você sim, trabalhar sim. à É distância. verdade. Outra coisa é você ver se a convivência vai dar certo. Deu super certo a convivência nesses 20 dias. E beleza. Aí eu tinha um compromisso em Curitiba, fui fazer meu compromisso, voltei. Quando eu voltei já não era mais Brasília, já tinha decidido que era Goiânia. 15 dias depois estávamos nós morando em Goiânia. Bom, mas pelo menos a questão do clima ficou tranquilo. Porque Brasília é o seguinte, de dia é um calor de rachar taquara, né? E de noite é o frio de rachar, né? É Então verdade. o desertão Brasília agregou para os dois, né? Agregou para Eu as falei duas. isso pra ela. Falei, olha, ela, nossa, tá super quente. A gente foi um dia andar no parque, fui mostrar Brasília pra ela. E ela falou, nossa, tá muito quente. Eu falei, leva um casaquinho, entendeu? Leva uma sombrinha também, porque nunca se sabe, Brasília tem dessas. A gente tava aqui, eu falei, tá chovendo, será? Já tava chovendo. Então, assim, Brasília é essa mistura, né? Tanto de pessoas como de climas, isso é muito bom. No início a gente fica doente. É difícil você se aclimatar em Brasília, se acostumar a isso, depois, né? Você tá no calor, de repente você tá no ar-condicionado do frio do dia a dia, realmente é meio difícil, mas depois, à medida que você vai vivendo aqui, você vai se acostumando, né? Então isso é bom demais. Esse climinha, assim, no final do dia. Nossa, é uma não, delícia. Brasília é lindo, né? Brasília é lindo demais, o pôr do sol de O pôr do Brasília, sol de com certeza Brasília é tiveram muito lindo. oportunidade Sim, de ver aqui o É pôr do lindo. sol, Eu nossa, é gosto lindo muito demais. de ver o pôr do sol lá na ponte. Na ponte. Sim, é JK, lindo, eu né? acho Nossa, é maravilhoso. Mas eu acho que é um dos lugares que tem um pôr do sol mais bonito Sim. que eu já vi. Brasília tem aquele avermelhado, alaranjado Sim. que fica, é maravilhoso. Sim. Se você não conhece Brasília, venha. Aproveita. É sério, é porque é muito bonito. É que eu gosto Brasília. de conhecer cidades, muito mais do que as cidades, os monumentos, eu gosto de ver a beleza do lugar, a beleza natural. E o pôr do sol de Brasília é realmente muito lindo. Bacana. Agora, eu queria conhecer um pouco a trajetória de vocês, pegando desde lá do início mesmo, sabe? Desde o comecinho. Eu imagino que a música, ela chega na nossa vida, geralmente, como profissão, mas ela chega quando a gente é pequenininho. Sim. Então, eu imagino que desde criança vocês já devem ter feito apresentação, devem ter feito muita coisa. Como que começou? Como que a música foi introduzida até vocês? Veio por influência da família? Foi muito porque vocês escutavam muitas coisas? Como que funcionou isso daí? De cada uma? Curiosamente, foi bem parecido para as duas, né? Isso é bem engraçado. Todo mundo fala assim, nossa, vocês são bem diferentes. Mas assim, a gente tem muitos pontos que você fala assim, nossa, realmente foi de Deus. Porque para as duas, tanto meu pai como o pai da Gabi, eles amam sertanejo. E eles cantam, não profissionalmente, tocam violão e ensinaram a gente a fazer segunda voz, inclusive. Então, assim, isso já veio lá dos nossos pais. Além disso, nossas mães também amam música. E aí, elas, tanto a minha mãe como a dela, amam música super diferente. Minha mãe, uma época, ela era apaixonada do Fábio Júnior de um jeito que, tipo assim... mas quem que não é apaixonado por Fábio Júnior, ô louco? Fábio Júnior é bom demais da conta. Então, demais. Isso é suspeita falar, né? Então, a mãe da Gabi também escutava vários estilos de música. Jovem Guarda, música italiana, música francesa. Então, Legal. é uma mistura, assim, doida. Meus tios tocam violão, cantavam também, então a gente reunia ali no churrasco. Então, isso vem, graças a Deus, veio de família, né? Essa influência da música. E eu acho que o mais legal é que quando isso vem desde de pequena, eu brinco com meu pai, eu falo assim, olha, vocês me treinaram a vida inteira para eu ser cantora. Porque desde criança, tipo, tem fotos minhas de pequenininhos, acho que uns 2, 3 anos, com aquelas violinhas de plástico na mão.
E eu lembro da minha casa, os primos do meu pai, tios do meu pai, eles tocavam instrumento de sopro. Tinham aquelas, não sei se aqui tinha, mas na minha região tinham as bandas de bairro, que eles chamavam. Sim. E que faziam as festas e tudo mais. Então, vários primos e tios do meu pai participavam de uma dessas bandas. E do lado da minha mãe também. A minha avó cantava numa dessas bandas quando ela era criança. Então, a vida inteira eu vivi isso. Eu cresci nesse ambiente, vendo alguém tocar sanfona em casa, tocar um instrumento de sopro, meu pai com violão. E aos 7 anos eu já comecei a tocar violão. Meu irmão cantava comigo. E eles sempre incentivaram essa questão de, vai ter um festival na escola. Filha, você não quer participar? Aí logo em seguida me botaram para cantar na igreja. E aí a vontade vem junto. Aí já não eram mais eles, né? Eu já queria. Então, tudo que era festival. Meu pai me levou para fazer, eu lembro até hoje disso, fazer uma seleção para uma banda baile. Então, ele ficou na minha cabeça uma semana, mas ele não queria falar assim, eu gostaria muito que você fosse. Ele falava assim, filha, você não quer participar da seleção? Aí eu, pai, eu acho que não. Eu estava na época indecisa se eu ia fazer faculdade, se eu ia cantar. Aí tá. No dia seguinte, então, filha, mas se você quiser ir, eu te levo. Aí eu acabei topando. Mas desde pequena esse incentivo veio, e da parte dela também, porque eu vejo eu chamo ele de tio, né? O tio João incentivando sempre e super engajado em corrigindo, tá? Não vai incentivar, eles corrigem a gente, os dois. Mas isso é muito bom. E uma coisa legal é que ali mais nova eu também comecei na igreja, a Gabi também. Nós fizemos barzinhos, eu fiz barzinhos, a Gabi também. Fiz banda baile, a Gabi também cantou em bandas. Já tive dupla, a Gabi também já teve dupla com o irmão. Então, assim, foram muitas coisas que foram casando e a gente falou, meu Deus. Rapaz, mas casou, a trajetória profissional casou, depois casou a convivência, depois os trabalhos casaram, ou seja, praticamente casou absolutamente tudo, né? Por isso que as coisas acabam dando certo no fim das contas, né? Foi tudo convergindo para que desse certo. E quando nasceu o projeto Mai Gabi, até nas questões de decisão de o que vai ser o projeto Mai Gabi, as ideias eram muito parecidas. Apesar dela gostar do frio. Essa é a única coisa que a gente não consegue ajustar e achar um meio termo, é o ar-condicionado. Não, tem uma segunda coisa. Para ela o mais importante é o sono, para mim é a comida. E isso também é outro ponto muito importante. Mas assim, eu deixo ela cochilar um pouquinho, ela me dá um chocolate, tá tudo resolvido. Essas duas coisas são as coisas assim, nossa... Mas o restante, graças a Deus, a gente realmente casou aí. Bacana. Eu queria inclusive, entender uma parada legal aqui, que você até, inclusive, citou, Gabi. A questão do treinamento, né? Você falou usou a palavra treinamento, isso é uma dúvida real que eu tenho mesmo. Eu, com uma voz de taquara rachada que eu tenho, será que com treinamento, eu conseguiria me tornar um cantor de ópera? Claro que eu estou exagerando, né? Evidentemente. Mas eu conseguiria me tornar um cantor, mesmo com essa voz de taquara rachada, desde que eu tenha treinamento e desenvolvimento ao longo dos anos? Ou a música é uma parada muito, digamos assim, muito... Dom. É um dom, né? Um dom natural, né? É um negócio que a pessoa nasce com isso. Como que funciona mais ou menos essa questão? Consegue. Tem, como chama aquele ruivinho? Que é daquela... You can keep Ed me. Sheeran. O Ed Sheeran mostra uma gravação dele no programa, meu pai amado. Surreal. Completamente desafinado. E aí ele fala muito sobre isso, ele fala muito sobre o quanto você se dedicar em aprender, né? Em aprender e aperfeiçoar faz diferença. Então, sim, é possível. É como, por exemplo, assim, o dom que as pessoas falam, é uma habilidade que a gente tem, obviamente ela facilita algumas coisas. Mas se você ficar preso só no seu dom, você não desenvolve. E a pessoa que foi lá, estudou, aprendeu a teoria, praticou, ela vai superar quem tem o dom. É como se o dom ele fosse desenvolvido também, ele precisa ter esse desenvolvimento, né? Precisa. E querendo ou não, o esforçado, ele vence talentoso. Isso não adianta, gente. Se você se dedicar para aquilo, você vai fazer aquilo muito bem, ao ponto de fazer melhor do que quem nasceu com aquele dom para cantar. Porque tem crianças que você escuta cantar e você fala, meu Deus, não, isso aqui é um anjo cantando, só pode, né? É um outro ser humano, não existe. Mas uma pessoa que, igual você falou assim, eu não canto, você aprendendo ali, estudando, se dedicando, você canta absurdamente até melhor do que muita gente que tem dom,
e não pratica, Não e não aperfeiçoa, né? aperfeiçoa, ainda não Bacana. treina. Então tá aí, pessoal. Você que quer começar nesses trem de música aí, porque eu conheço muita gente que quer começar e tudo, Ai, e comece, às vezes é ótimo. não vai porque tem medo da voz e tudo e tal. Aproveita, ó, como tanto a Mai como a Gabi falaram aqui, se você treinar, se você se dedicar, você consegue, sem dúvida nenhuma, e atingir o objetivo que você quer. Só que tem uma coisa interessante nesse meio tempo aí de vocês, é que vocês faziam também composições. Sim. Uma coisa é trabalhar com a música, trabalhar com Cantando. cantar. Outra coisa é compor, que já é uma outra habilidade completamente, eu pelo menos acredito, que seja uma habilidade oposta à música, que a música ela é muito mais prática, o cantar é muito mais prático e a composição ela é muito mais lúdica, ela exige mais tempo de raciocínio, tudo. É uma coisa que você faz naquele exato momento utilizando uma determinada técnica. As técnicas são diferentes. Como que vocês fazem para casar composições, já que vocês trabalham com músicas autorais? E quanto tempo demora para vocês fazerem lançamento de álbuns, músicas novas? Como que funciona esse processo? Queria poder entender, porque imagino que deve ser muito complexo. Somente trabalhar com álbum, né? Lançamento de álbuns, ele segue uma lógica, né? Lógica. Ele segue uma história e tudo mais. O que até entra essa questão das cantadoras de histórias. Então, os álbuns de vocês têm a ver muito com essa questão dessas histórias que são cantadas, né? Sim. O processo da composição, eu acho que posso falar pela Mai também, eu acho fantástico, porque ele é um processo, você transforma, no nosso caso, uma história em música. Então, você conta a história com as suas palavras e com as suas melodias. Então, e foi isso que me encantou quando eu descobri o mundo da composição. Eu acredito que para você também, essa possibilidade de você contar histórias e você criar uma música. O nosso processo de composição, ele se baseia muito na conversa, né? Porque nós contamos histórias, né? Nós ouvimos histórias, então a gente senta, a gente conversa muito sobre o assunto. E depois que a gente já conversou muito sobre isso, às vezes a música não vai ficar pronta naquele dia. Nós temos uma música que levou mais de mês para ficar pronta. Porque a gente fazia e a gente sentava, cantava e falava, cara, não é isso ainda. Mas às vezes eu tenho a sensação, eu não estou dizendo nos dias anteriores, tipo, muito tempo atrás. Eu estou dizendo atualmente. Atualmente, a gente percebe que existe uma necessidade da velocidade de lançamentos. Então, a gente vê cada vez mais cantores evitando álbuns e lançando singles. E aí, depois que os singles são lançados, aí eles fazem catam os singles que fizeram sucesso e transformam num álbum, né? Uma música e um investimento como esse, que demora tanto tempo, como que vocês fazem, então, para tentar administrar essa questão num mundo que hoje está muito assim, a velocidade é muito mais importante do que, muitas das vezes, a qualidade daquilo que vai ser entregue? A nossa velocidade também tem que aumentar, né? Tem que aumentar. A gente, quando a gente faz um projeto, quando a gente... O único período que a gente fica sem compor, e aí eu falo assim, sem compor para outras pessoas também, a gente fica muito focada, é o período final do repertório. Porque a gente já trabalhou, a gente já produziu muita coisa que a gente não para de compor. Independente se é para o nosso projeto, para o projeto de outros artistas que nós compomos também para outras pessoas, quando a gente vai fazer essa finalização de repertório, a gente vai sentar para compor o que falta para aquele repertório, né? E aí a gente compõe com um foco. Quando a gente fez o lançamento de um projeto, a gente está no lançamento, a gente já está pensando no início do repertório do próximo. Então, sempre, a gente nunca para. Esse processo é um processo constante. Então, por exemplo, nós fizemos o primeiro DVD da dupla, foram 10 faixas. Quando a gente começou a finalizar as últimas faixas, nós já começamos a pensar nos singles que nós lançaríamos, porque o segundo DVD ele viria com uma proposta diferente, que é esse que a gente está lançando agora. Então nós lançamos alguns singles nesse meio tempo, que conversam com o que é a essência da dupla, mas com um outro lado de Mai e Gabi. Uma nova roupagem, nós lançamos Escolho Eu, De Volta Pra Casa e Vontade da Gente. São 3 singles. E a Diretoria Remix também. Diretoria Remix. Para preparar esse DVD que nós gravamos em dezembro de 2024, que está sendo lançado agora. E agora, logo, nós vamos começar a pensar no próximo, na seleção de repertório do próximo, antes de acabar os lançamentos. Entendi. É um processo contínuo, ele não pode parar. Não para. Entendi, muito bacana. Bom, com certeza eu vou ser aqui agora nesse momento,
Você que está em casa, você também vai ser privilegiado. Só que eu estou de camarote aqui. E eu com certeza vou querer ouvir, então, alguma dessas criações que vocês fizeram autorais, se puder, claro. Com Claro. certeza. Então vamos embora. Qual que vocês vão cantar? Você quer a primeira etapa de My Gabi, a primeira fase, que é o primeiro DVD, algum dos singles ou a segunda etapa? Olha, eu acho que a gente podia fazer essa separação. A gente pode cantar umas 3 músicas e aí a gente faz essa primeira etapa para ver como foi esse início, como foi esse começo. Ok. E a gente vai evoluindo, então, as etapas e, evidentemente, os novos trabalhos que agora tem uma nova roupagem. Então vamos começar com essa primeira fase de vocês, então. Banco dos Réus? Gente, achei que você ia puxar passarinho. Pode ser também. Porque passarinho, gente, é uma música muito especial. Inclusive, nós temos uma pessoa que fez uma tatuagem do infinito com o passarinho, Ah, que legal. que é em homenagem à música. Que legal. Beijo, Gra. Beijo. E ela fez por causa da música. Passarinho tem um significado muito especial pra ela. E também pra gente, essa música a gente é suspeita a falar Essa dela. música, essa composição, ela já existia antes do projeto My Gabi. Então, Nós fizemos ela com o primeiro projeto, que era o meu solo. Aí uma curiosidade. é uma curiosidade. E lá, quando a gente estava compondo para o projeto solo dela, como as ideias batiam muito do que depois viria a ser My Gabi, a gente começou a compor para o que seria My Gabi E a gente posteriormente, nem sem sabia saber. ainda, né? Bacana. A gente já não dava certo junto, mas não aprendeu a ficar separado. Essa mistura de ansiedade e indecisão tá fazendo mal pro coração. Pra que ficar procurando culpado, se não vai mais mudar o resultado? O amor não faz ninguém de prisioneiro, só fica junto quem aprende a soltar primeiro. Para, se revolta e aceita quando a mão se solta. Somos livres, deixa agora, passarinho fora da gaiola. Então para, sem revolta e aceita quando a mão se solta. Somos livres, deixa agora, passarinho fora da gaiola. Então para, sem revolta e aceita quando a mão se solta. Somos livres, deixa agora, passarinho fora da gaiola. Passarinho fora da gaiola. Só fica junto quem aprende a soltar primeiro. Muito bom! Obrigada. Rapaz, é bom demais da conta. É o que eu já tinha falado mesmo, que eu já tinha inclusive dito aqui, que são 2 profissionais com excelência aqui cantando. Mas o que me chama a atenção, vendo essa música de vocês, é que durante a execução da música, a gente percebe que não tem... eu acredito que seja até mesmo para valorizar o trabalho de vocês duas. Geralmente quando a gente pensa em dupla sertaneja, é sempre a primeira voz e a segunda que faz ali só o intermédio entre uma e outra, né? Para poder, enfim, dar a base. Eu sou meio ignorante para música, então não reparo o que eu estou falando, não. Mas aqui não, aqui vocês intercalam, né? A gente percebe que na música, um momento a Mai canta uma parte, depois a Gabi canta outra, depois as duas cantam. É bem diferente, é bem inovador dentro do sertanejo. Sim, a gente, esse estilo, eles chamam de duo, né? Que é diferente da dupla. E aqui nós temos um outro ponto, que é diferente do que é o sertanejo, que é uma primeira voz aguda e uma segunda voz grave. Nós temos uma primeira voz grave Sim. e uma segunda voz aguda. Então, isso são as diferenças também, os extremos que se equilibram, que a gente conseguiu equilibrar e fazer isso ser uma questão muito marcante na nossa identidade musical. Bacana. Então, de vez em quando, a gente faz essas brincadeiras de... E, bom, vocês falaram que boa parte das músicas que vocês fazem, ou as músicas que vocês fazem, também tem relação com a história, coisas que vocês já passaram. Qual música a gente pode colocar como marcante na carreira de vocês e que envolve alguma história marcante ou interessante, seja engraçada, seja triste, enfim, mas que seja uma música marcante que possa falar assim, pô, essa música me marca, ou ela marca a nossa carreira, ou ela marca a nossa dupla, o nosso encontro. Tem alguma música nesse sentido?
Nossa, Nossa, a indecisão agora. Né? A gente olhou para outro tipo... Nós temos algumas, né? Porque tem música que o público reconhece muita gente por aquela música. Tem música que a gente se reconhece muito nela. E tem música que acabou virando campanha para algumas ações importantes. Então, assim, tem músicas muito específicas para cada coisa. Mas eu acredito que nós temos um carinho especial, assim, de identificação pela Escolho Eu, né? Porque a Escolho Eu, ela fala sobre ter que se escolher. E se escolher é muito difícil. Assim, falar é fácil, né? Eu me escolho, eu acordei me escolhendo hoje. Mas se escolher é muito difícil. Quando a gente sentou, eu, a Gabi e mais 2 amigas para compor Escolho Eu, não era Escolho Eu que a gente ia compor, a gente ia compor uma música engraçada pro projeto, My Gabi. E aí a gente estava lá no meio da composição e veio essa questão sobre a Escolho Eu, o papo mudou e a coisa acontecendo e tal. E era uma coisa engraçada, tá? A música pedindo para nascer, né? A música pedindo para nascer. E nós, no meio da composição, a gente entendeu o quanto se escolher, a gente tomou consciência do quanto se escolher dói. Porque difícil. Significa deixar algumas pessoas no meio do caminho, né, na sua trajetória, mudar a rota, se priorizar, se amar. E aí a gente fala, pô, mas parece egoísmo. Não, porque a gente não consegue dar o que a gente não tem. E isso é muito real. Você não consegue fazer o outro feliz se você não estiver feliz, se você não estiver bem, sabe? Você não transborda o que você não tem. E a Escolho Eu, ela veio assim pra, sabe, assim, pá, na nossa cara. Falando sobre histórias nossas, né, de nós, que a gente já ouviu de outras pessoas, mas de nós 4 também, mas também confrontando a gente sobre, e aí? Interessante, né? Vocês compuseram uma música, vocês fizeram uma música e acabaram fazendo uma reflexão sobre a própria vida de vocês. Sim. No meio da trajetória de vocês. Total. Né? E conseguiram encontrar respostas, então. Respostas, porque quando a gente vai compor, como eu falei, a primeira parte do nosso processo de composição, ele é baseado na conversa. E quando a gente sentou quando a Escolho Eu surgiu, né, quando essa questão surgiu e a música estava ali pedindo para nascer, a gente começou a conversar sobre essa questão de se escolher sobre diversos pontos da vida. A Escolho Eu, ela vem embalada aparentemente num relacionamento amoroso, mas não é só sobre relacionamento amoroso. A gente está falando de uma pessoa que ela está se priorizando e pode ser em qualquer relação da vida, em qualquer momento. Ela fala, o melhor de mim não está quando eu estou com você. Esse você não precisa necessariamente ser uma pessoa. A escolha do relacionamento é muito mais uma questão lúdica para poder tentar compor ali a história do personagem que vocês criaram. Exato. Ali, né? Sim, e também porque aconteceu, algumas histórias aconteceram daquela forma. Exato. Em comum para muitas pessoas. Então, assim, de fato, acontece aquela parte da história, mas vai muito além, que nem a Gabi falou, vai muito além do só o relacionamento amoroso, entendeu? Ali está falando de uma série de tipos de relacionamentos que a gente tem com a gente mesmo, com o trabalho, com a família. Ixi, aí... Porque nós somos um universo, né? Um universo multifacetado. Então, você tem a Gabi do relacionamento amoroso, a Gabi filha, a Gabi irmã, a Gabi profissional. Então, a gente a gente escolhe uma linha para trabalhar, mas no final das contas a raiz é uma só, né? É a Gabi, independente de qual seja o papel que ela está desempenhando, a reflexão da Escolho Eu é sobre isso, é sobre você, indivíduo, se escolher todos os dias e entender a complexidade disso, né? Eu acho que a Escolho Eu, ela nos marca muito porque é justamente esse ponto, a gente fala muito sobre tudo. Né? A gente conversou muito sobre tudo, sobre a carreira, como é difícil você escolher na carreira, como é difícil você escolher no relacionamento, às vezes no relacionamento familiar. Então, ela é realmente muito marcante. Acho que não só pra gente, né? Para as meninas que compuseram com a gente também, nossas amigas, e para as pessoas que ouvem, muitas se reconhecem nessa música, entendem? Porque você faz muito mais do que a escolha, é o sentimento dele, né? Que bacana. E, inclusive, vocês têm músicas aí lançadas também em webséries, não é isso? Sim, temos. E aí, essa música, ela vai da primeira fase, da segunda, da terceira? Como que, inclusive, vocês chegaram até essa websérie? Eu vou pedir licença aqui pro pessoal de casa. A websérie Sinais. Que ela é transmitida no canal Deus e Eu Oficial, é isso? Isso. E tem mais de 1 milhão de inscritos ali no YouTube. Então, se alguém quiser conferir aí a música aí da websérie, então, novamente,
canal Deus e Eu Oficial, a websérie Sinais. É só entrar lá no canal Deus e Eu Oficial e se inscreve, aproveita para se inscrever e conhecer ainda mais o trabalho aqui da Mai e da Gabi. Como que foi chegar nessa websérie, fazer esse trabalho para a websérie? A gente chegou... Inclusive, vocês compuseram uma música específica para a websérie também? Isso, que é tema da... Caramba! Ou seja, é muito mais complexo ainda. Não foi só pegar uma música do apanhado de coisas que vocês já fizeram, né? Das várias composições que vocês já fizeram. Vocês fizeram algo próprio, né? Uma trilha, literalmente uma trilha sonora. Isso. Primeiramente, quero mandar um beijo para o Lucas, para a Graciane. Obrigada por acreditar no nosso trabalho, porque eles já acompanhavam a gente, assim, a Mai e a Gabi, né? E sabiam do nosso trabalho. Só que foi na primeira fase, no primeiro DVD ali. A gente já tinha gravado o projeto. E o Lucas, né, que é o diretor, ele escreveu e, sei lá, ele falou assim, Deus, né? Ele falou, eu vou mostrar pra vocês um negócio que eu escrevi, um roteiro. Aí a gente, tá bom. Aí nós lemos o roteiro. Aí a gente falou, a gente pode dar uns pitacos? Aí ele, pode. Só que assim, a gente não ia dar um pitaco no negócio, a gente falou assim, nossa, faltou Mai e Gabi. Mas a gente faltou Mai e Gabi porque assim, é uma série muito sensível, que é uma série cristã, mas ela fala muito sobre se reencontrar, sobre às vezes que a gente se perde, que a gente se desconecta da gente mesmo, de quem a gente ama. Então assim, é uma série muito sensível. E isso é muito Mai e Gabi, é muito sentimental, é muito Mai e Gabi, sabe? E vai de encontro com as coisas que a gente acredita também. Então, aí ele falou assim, faltou mesmo, acabou o assunto. Aí passou uns dias, né? Ele falou assim, vocês querem fazer Não, eu brinquei com ele, não foi que eu brinquei? Foi eu que brinquei com ele ou foi ele que brincou comigo primeiro? Ele que brincou? Foi ele. Então faz a música da série. Algo assim, não lembro a fala exata. Aí nós levamos a sério, né? Porque, calma aí. Ele falou, vocês vão participar. Aí ele separou a música Diretoria, que é uma música nossa no primeiro projeto. E nós participamos, inclusive atuamos como Mai e Gabi mesmo. A gente é péssimo. Nós somos nós mesmos num dos episódios. A gente conseguiu errar, mas tudo bem. A gente mesmo no episódio. Cantando Diretoria. Mas aí nós fizemos a música De Volta Pra Casa. E essa música, gente... É boa? Eu sou suspeita, né? É uma música que a gente fez e ela fala sobre se reencontrar, né? Sobre se reconhecer. Mas ela fala também sobre um outro lado, que é o que deixa a gente muito mais emotiva ainda, de quando a gente perde alguém cedo demais, que a gente considera que foi cedo demais, e essa pessoa canta a música pra gente. É como a gente imagina que essa pessoa tá lá de cima, tá lá no plano que ela tiver, independente da sua crença, tá lá, observando aqui e vendo a gente chorando triste, sabe? E aí é como a gente entendeu que essa pessoa... Loucura, né? Como ela... O que nós imaginamos que ela, olhando a gente de onde quer que ela esteja, ela diria pra gente. Que interessante, eu tô curioso agora para conhecer essa música. Vamos fazer o seguinte, então? Qual que é o nome da música? De Volta Pra Casa. De Volta Pra Casa. Então você vai ouvir agora, De Volta Pra Casa, Mai e Gabi, da websérie Sinais. Você se pergunta o que tem no fim da estrada, achar que eu tô triste pelo que eu tive que deixar, mas nunca deixei. Eu não disse adeus, porque não importa o que ficou na terra ou além do céu. Tô indo de volta pra casa, lá onde é o meu lar. Desculpa se ainda é cedo, mas eu não podia ficar. De volta pra casa, com vento no rosto, esperança no porta-malas e um sorriso bobo. De volta pra casa, com vento no rosto, esperança no porta-malas e um sorriso bobo. Eu sei que tá tudo bem, não
precisa se preocupar. No fim da estrada, a gente vai se encontrar. Muito bom! Você está ouvindo aqui com a gente no Véi Podcast, Mai e Gabi, uma dupla sensacional e que tem aí vários trabalhos. Inclusive, recentemente, vocês voltaram de viagem porque tiveram um monte de trabalho aí. Vocês estavam comentando comigo agora há pouco. Vocês não cansam, não? Dá tempo ainda de dar uma descansadinha de vez em quando? Dá. tempo. A gente A nossa semana é uma conciliar. segunda, mas dá tempo. Nosso descanso ele é trocado. Então a galera, quando vai se divertir, sai aos finais de semana. A gente se diverte na segunda e na terça-feira. Massa, show de bola. E eu queria entender também como que tá a agenda de vocês para os próximos shows, se vocês têm outros trabalhos já mais ou menos engatilhado. Tem algum spoiler que vocês podem dar pra gente aqui? Alguma coisinha assim? Talvez exclusivo aqui no Véi Podcast. Nós Eu temos adoro a gente spoiler. adora, a gente é muito Maria Fifi. A gente adora é muito dar Maria spoiler. Fifi, gente, é real. A equipe fica enlouquecida com a gente porque a gente conta tudo antes. Dia 11 de abril, a gente vai lançar Meu Desejo Implora. É o terceiro lançamento do nosso segundo DVD, que foi gravado em Goiânia em dezembro. E em maio nós temos um outro lançamento super com uma pessoa que a gente tem um carinho imenso. Nem posso falar mais que isso, né? Não. Eu queria contar já. Mas em maio nós temos um lançamento assim bem top mesmo, com uma amiga querida da música, é um feat. Então assim, vai ser bem interessante. Mas para dia 11 agora de abril nós temos Meu Desejo Implora e é um outro lado de Mai e Gabi. É um lado mais sensorial, vamos dizer. Sensual. Acho que é a primeira vez que a gente grava uma música nesse estilo musical, Isso. né, que é a bachata. Então a gente ainda não tinha gravado nenhuma música nesse estilo. Porque esse segundo DVD nós trouxemos outros lados, outras referências musicais da dupla, né? E a última fofoca que eu posso contar, sem ser tomar uma bronca, é que em breve nós vamos estar gravando um projeto. Como é que eu vou falar isso? Bem diferente. Bem Mas diferente. assim, Bem diferente. esse ano ainda. Tá. Talvez no meio do ano. Então teremos um projeto meio diferente aí. Esse foi Estou exclusivo. curioso. Esse foi exclusivo, sim. Ah lá. A equipe já puxando a orelha. É equipe enlouquecida. Então a Mai e Gabi vai ter muito em breve aí um projeto meio esquisito, muito em breve, então fica atento às redes sociais, porque quando elas falarem bem assim, ó, projeto meio esquisito, já sabe o que é. Inclusive, redes sociais de vocês, quiserem deixar pro público aqui, fica à vontade. Nosso Instagram é @maiegabioficial, Mai com Y e Gabi com I, @maiegabioficial. Todas as nossas redes têm o mesmo arroba, então é bem fácil de achar a gente por lá. E já tem o link para você fazer o pré-save da música nova, para ela estar na sua playlist assim que ela estiver disponível nas plataformas. Então corre lá, segue a gente, clica no link, faz o pré-save, que eu tenho certeza que você vai curtir esse novo lançamento. Show de bola. É isso aí, segue a gente. Muito bom. Então segue a Mai e segue a Gabi. Antes, claro, da gente terminar aqui, claro, eu vou terminar com música. Eu também não queria, não. Eu queria ficar 2 horas, quis deixar eu aqui. É porque é o seguinte, a diretoria o admin do Véi Podcast falou, tem esse tempo aqui, ó. Eu sei que você gosta de ficar falando, se deixar, você ia ficar umas 3 horas falando aqui, ia ficar alugando 3 horas. Mas antes da gente finalizar, claro, eu quero agradecer primeiramente aqui a Flora, assessora, que permitiu aqui esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, bem como também quero agradecer à TV Cultura Brasília por ter cedido os estúdios aqui, porque as meninas tiveram uma entrevista recentemente com a Rafaela Almeida, emissora essa que eu trabalho também aqui com muito orgulho, e se vocês também quiserem ver também a entrevista com a Rafaela Almeida, vocês podem ver também diretamente no canal da TV Cultura Brasília também, a gravação ela saiu nesses últimos dias aí, tá certo? Mas eu quero, evidentemente, antes da gente finalizar, agradecer o pessoal do Véi Podcast, agradecer você que nos acompanhou, que nos assistiu até esse momento. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilha, curta, faça o que você quiser, porque tudo que você fizer aqui é de graça. O comentário é de graça, é tudo de graça, então você não vai pagar absolutamente nada. E segue a Mai e Gabi lá também nas redes sociais também, para você poder conhecer mais acerca do trabalho delas, tá certo? Quero agradecer demais vocês. Eu queria poder falar mais, ter mais tempo, mas o admin é complicado.
A gente chama de a voz de Deus. A voz de Deus. Essa voz aí a gente tem que seguir a risca. Tem que ter. Eu não, hein? A voz de Deus pronunciando. A voz de Deus acabou de falar que não foi. Mas é isso aí. Então, agradecer. E, claro, eu quero terminar em alto astral, então, com a música dessa terceira fase de vocês e tudo, o que vocês quiserem mandar, pra gente poder terminar aqui de alto astral. Nós que agradecemos, foi um prazer, um programa maravilhoso. Obrigada, esperamos poder voltar outras vezes. Com certeza. Com novos projetos, novas certeza. fases de Mai Gabi. Obrigada. Só que aí vocês vão estar aqui com a presença da Isis Tainá aqui, que é a titular aqui desse local. A gente tá com saudade de você, Isis. É pra você estar aqui, mulher, é pra você estar aqui. Isis, nós vamos ter que voltar só pra ter com você também uma entrevista. Desculpa, né? Desculpa, perfeita. Gente, queremos agradecer você de casa. Obrigada pelo carinho, por ficarem aqui com a gente nesse bate-papo leve. Obrigada, que o programa foi super leve. Isso é muito bom, é muito importante. E vamos cantar. Terceira fase de Mai Gabi, algo alto astral. Vamos de Você Acha Desse? Vamos. E você confere no Véi Podcast Mai Gabi. Até mais. Tchau. Essa aqui é a listinha para você que não achou o seu desse ou a sua dessa. Vamos listar antes, tá? Eu não tô procurando um cara que só tem dinheiro. Tem que ter conteúdo, fazer bem e ser parceiro. E olhar mais pra mim e menos pro espelho. Amar com intensidade e não por desespero. Que sente meu cheiro, já quer me tragar. Me consome um beijo e me faz queimar. E além do ponto G vai no DNA. Se eu acho um desse, se eu acho um desse. Conversa sem roupa, me dou de presente pra ele. Se eu acho um desse, se eu acho um desse. Eu levo pra casa, me caso e viro a mulher dele. Se eu acho um desse, se eu acho um desse. Conversa sem roupa, me dou de presente pra ele. Eu viro a mulher dele. Se eu acho um desse. Obrigada. Muito bom, gente.